Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. É até estranho imaginar um mundo sem Elza Soares, né? Parece que ela sempre esteve aí. Aliás, pra gente, né? Pra nossa geração, ela sempre esteve mesmo. E sempre estará, embora não mais fisicamente presente. A gente vai ter o prazer aqui, pelos motivos errados, né? Mas o prazer, ao mesmo tempo, de conversar com... Porque quando alguém teve uma vida de 91 anos, a gente celebra a vida. Tanto quanto lamenta a morte, viu, Carla? Foi uma vida longa, a Elza fez de tudo, deixou a marca dela aqui nesse nosso planetinha, e agora foi lá, viver junto aos astros. A gente vai ter o prazer de conversar com o nosso colega Zeca Camargo, autor da biografia Elza, biografia definitiva, oficial, de uma das maiores cantoras do Brasil, de uma das maiores cantoras do mundo, talvez a maior sambista da história do Brasil. Zeca, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Megali. Imagina, para falar de Elza, é só convidar, ainda mais um dia como esse, né? De tantas homenagens, desde que começaram, que começaram ontem à noite, na verdade. Eu estava junto, estava com a Carla, inclusive, ontem, quando a gente recebeu a notícia. E de lá para cá foram só vi homenagens, só vi palavras bonitas, só vi gente fazendo o que você está fazendo, uma lembrança, que é mais um tributo, e para celebrar essa vida tão inspiradora. Acho que, mais do que tudo, ela é capaz até hoje, é muito difícil falar dela no passado, mas ela é capaz de dar essa inspiração para a gente, para usar esse trabalho dela, esse legado dela, a vida dela, como um exemplo e um motivo para adiante. Eu falo que a gente perdeu uma cantora, mas na verdade a gente perdeu uma personalidade brasileira, perdeu um pouco da nossa alma. Ô Zeca, antes mesmo de você mergulhar de cabeça, o Zeca está conosco por telefone, mas com imagem, porque a gente teve um problema no som do Skype. Mas a imagem dele está conosco. Antes mesmo de você mergulhar de cabeça na vida da Elza, de fazer as entrevistas com a Elza, você, como jornalista cultural, já era interessado na vida dela, certamente já sabia muito. Eu queria saber o que você aprendeu de mais surpreendente depois que você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a vida da Elza por ela mesma. Muito difícil escapar dos clichês, assim, porque Elza, obviamente, é exemplo de coragem, de força, de resiliência, mas o que eu aprendi talvez é que todas essas coisas com a Elza vieram de uma maneira muito natural. Elza é uma pessoa que teve uma educação formal fraquíssima, na verdade. Ela sequer terminou o colégio, ela se casou com 12, 13, 14 anos ali, fica até um pouco confuso isso aí, mas ela foi aprendendo tudo, toda a sabedoria que ela tinha uma sabedoria imensa, ela foi aprendendo de uma forma intuitiva, foi literalmente, com perdão do clichê mais uma vez, a vida que ensinou para ela. E ela teve a inteligência de transformar tudo isso, primeiro em arte, sem dúvida, porque essa era a porta de entrada para tudo. Segundo, em experiência pessoal, porque foi daí que ela foi criando uma família linda, diga-se aí. E em terceiro, e aí também de uma forma espontânea, ela não fez nada disso para ser reconhecida como um ídolo, para ser reconhecida como um exemplo de brasileira, de alma, de tudo. Ela foi se tornando uma referência cada vez maior. E tudo isso, repito, essa foi a lição, de uma maneira que é o seguinte, ela foi vivendo. Ela não tinha... Não é que ela ia falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. As coisas todas delas são intuitivas. Então, que lindo ver uma história onde, e por isso tão inspiradora, onde a Elza mais uma vez mostra que aprender essas coisas todas, ter uma vida digna, brigar por um lugar nas artes, na vida, na sociedade, na história do Brasil, elas podem acontecer com qualquer pessoa. O que fica claro na trajetória dela é que justamente ela tem essa força, esse poder que via muito de dentro dela e que, claro, aí vem toda a esperteza e a inteligência dela, ela sabia disso quando ela começou a perceber que ela tinha essa voz, ela começou a aproveitar e foi só crescendo nessa história da música, nessa história do Brasil e, obviamente, no coração da gente. Ontem eu ouvi o Zeca dizendo algo que me marcou muito e que até eu repeti hoje de manhã, Zeca, que foi o seguinte: a vida dizia não para Elza, né? Dizia não, ela tomava porrada o tempo todo na vida dela, tragédia atrás de tragédia, essa história do casamento ainda interrompendo a infância,
perda de filhos, perda da mãe, abuso físico e psicológico, e ainda assim ela seguia em frente. Você conhece alguns pontos dessas histórias? Ontem mesmo você estava contando aquela passagem com o Lobão, né? E eu achei muito interessante. A gente estava justamente dentro do estúdio, né? A gente estava gravando o Mil e Uma Perguntas, começando a gravar, e claro que era um momento difícil. Recebi uma notícia super triste de uma pessoa que, obviamente, eu gosto tanto. E eu lembrei que quando ela perdeu o filho do Garrincha, que era, obviamente, uma enorme paixão e uma enorme perda, ela tinha uma sessão gravada, uma gravação marcada com o Lobão. Elza, nessa época, ela tinha sido redescoberta, mais uma vez, aí por toda a geração daquele rock dos anos 90, Titãs, Cazuza, Lobão, todo mundo queria gravar com ela. E o Lobão conta no livro dele, depois quando a gente foi fazer a biografia, ela conta também, que ele tinha desistido. Falou: olha, a Elza não vem aqui. E aí, na hora marcada, a Elza bate na porta, chegou lá e falou assim: olha, ela me contou, olha, se eu não cantasse, eu morreria. Era melhor eu cantar. E isso é o seguinte, tem uma determinação, que essa é a missão. Eu tô aqui para fazer isso. A minha vida toda, e essa vida de complicações e de obstáculos, né, que ela teve, ela disse: olha, é o seguinte, eu tenho que traçar isso, né? Não é fácil, mas ela sabia tanto o que ela queria, ela gostava tanto da arte dela, ela gostava tanto da expressão dela, que era isso que ela usava como apoio para ir em frente. E eu falei: bom, é o seguinte, numa situação, obviamente, infinitamente menor, emocional, eu falei: olha, se ela foi capaz de fazer isso, bora fazer um programa aqui. E, na verdade, a Carla testemunha disso, a gente gravou um programa totalmente em homenagem a ela e sentindo a força dela lá. Essa determinação ali é um exemplo que, bom, serve para mim, sempre serviu, e por todos esses fãs de tantas gerações que a Elza tem e vai seguir tendo. Isso a gente não tem a menor dúvida. Ô Zeca, eu queria saber mais sobre como marcou a Elza esse período Garrincha, porque ela comeu pão que o diabo amassou, ela fez de tudo para ajudar o Garrincha, ela perdeu a mãe num acidente em que o Garrincha estava dirigindo bêbado. E não obstante, não só ela não teve o reconhecimento da população brasileira, como ela foi achincalhada como a mulher que acabou com o Garrincha por um absurdo, uma das maiores injustiças que a gente já viu nesse país. Qualquer pessoa normal falaria: pô, quer saber? Esses caras não me merecem. Eu vou me mudar para Memphis, lá vou para Nova Orleans, vou cantar para os americanos, esse povo aqui não me merece. Mas ela respirou fundo e seguiu adiante. Que tipo de marca esse episódio deixou nela? Eu brinco que a Elza é tão pioneira que ela tinha até hater antes de existir essa palavra. Nos anos 60, você coleciona algumas matérias que saíram sobre ela: essa mulher está destruindo a família do Brasil, Elza Soares, né, uma vagabunda, mamando na carreira do Garrincha, quando era exatamente o contrário. Era ela que, essa imagem tão linda deles ali na concentração, isso aí era em Teresópolis, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, na concentração, ainda num flerte com o Garrincha. Quem está acompanhando a gente pelas vezes está vendo essas imagens aí. Mas enfim, ela tinha ela tinha noção de quanto ela era odiada e quanto a opinião pública transformava ela numa pessoa não querida ali, justamente. E novamente digo, ela não tinha noção dessas coisas, ela tinha noção do que estava acontecendo, mas não de como lidar com isso. Ela foi tirada das entranhas, ela tinha certeza, tinha um amor que era uma coisa louca pelo Garrincha, até hoje. Aliás, todo mundo falou isso, e claro que eu não acredito nas coisas muito astrais assim, mas o fato dela ter ido embora na mesma data que o Garrincha é no mínimo significativa, não é prova de nada, mas certamente um sinal lindo do destino, de um amor que era totalmente infinito. Até todos os momentos ela diz: olha, é o homem que eu mais amei na minha vida. E Elza não teve poucos casos, poucos amores na vida, mas o Garrincha certamente era o maior. Com toda essa opinião negativa, ela, aliás, um exemplo para quem sofre com hater e cancelamentos hoje em dia, ela falou assim: eu acredito no que eu faço. Eu gosto desse homem, eu tenho que... a minha vida é ele, eu brigo por ele. E sofrendo, a gente sabe da opinião pública, mas era tudo. A casa dela era
eram telefones anônimos, a casa dela foi baleada uma época, no final dos anos 60, passava ali de noite, ela apavorada com os filhos ali, era mais do que simplesmente uma campanha de hater na imprensa. Isso é muito fundo, que é uma das coisas que motivou ela a sair do Brasil em 1970. Mas, enfim, tão pioneira quanto receber esses haters, ela foi também na atitude de dizer, eu acredito no que eu faço. Eu acredito no amor que eu tenho por esse cara, eu acredito na minha música, eu acredito em mim e eu vou seguir em frente fazendo. Então, veja, e novamente, intuitivamente, não tinha coaching, não tinha nada, não tinha autoajuda, não tinha nenhum livro para ajudar ela, era a própria Elza tendo que lidar com essas coisas e tirando, como eu disse, das entranhas para construir uma vida com o homem que ela amava. É muito engraçado essa cena aí que o Zeca chamou a atenção, os dois em Petrópolis, ainda flertando. Petrópolis, obrigado. Em Petrópolis. Não, Teresópolis. É a concentração da seleção, é isso aí. Não é Petrópolis, não. Ou na Toca da Raposa, hein? Agora eu tô em dúvida. Bom, enfim, estão lá os dois flertando, e o Garrincha, que não tinha medo do zagueiro alemão truculento, ele parece um coelho assustado do lado da Elza. É mesmo, né? Todo encolhidinho. Ele se encolhe, né? Olha, como qualquer história de amor, ela contando, eu tenho um capítulo do livro que ela diz que a gente começa falando que ela ligou para, eu acho que foi para Nana Caymmi, agora, não, para Elisete Cardoso, falou, me ensina a fazer uma caipirinha, porque o Mané, ela chamava de Mané, o Mané tá vindo aqui em casa, e ela deu um almoço para um monte de gente, mas ela queria mesmo que o Mané fosse, e ela não sabia fazer uma caipirinha, ou ela estava tão nervosa que ela falou, você precisava agradar esse homem ali. E aí esse namoro era um namoro de adolescente ali, né? Uma coisa... era muito bonito ver uma mulher de 80 e poucos anos revivendo um amor de adolescência. Aliás, no texto até da Folha de hoje, eu lembro de uma... A gente tinha uma dinâmica na construção da biografia, que às vezes ela me contava uma passagem chata da vida dela, obviamente não muito agradável, e ela me ligava no dia seguinte e falava assim, eu quero que você tire isso do livro. Aí criou-se uma dinâmica, eu falava, não, Elza, deixa eu escrever, eu vou escrever, aí eu mostro pra você, e aí vamos ver se você gosta. E de fato, eu escrevia, porque de todas essas passagens ruins, ela saía vitoriosa. Então, na verdade, eu falava, nós estamos construindo uma história muito mais bonita do que um obstáculo. E aí, várias vezes aconteceu, ela lia e falava, tá bom, pode botar no livro, assim, ficava uma coisa assim. Mas tem uma passagem que como eu conto no texto da Folha hoje, ela fala... Um dia ela me ligou, ela contou como ela se apaixonou por garotos que eram 50 anos mais novos que ela. Era uma loucura, né? Nos anos 2000 ali. E ela começa a descrever o que ela sentia, a pele dela, e como o sexo era bom, e como ela se sentia outra mulher com esses caras e tudo. E ela, óbvio, me liga, me diz assim, fala, tira esse do livro. Não quero esse do livro. Eu falei, Elza, justamente, isso é tão lindo. Você se permite, com 70 e tantos anos, ter os prazeres, os desejos de uma mulher, uma adolescente, por favor, vamos deixar isso. Aí, mais uma batalha, não sei o que escrevi, ela falou, tá bonito, pode deixar. Ela falou, não quero parecer uma adolescente boba. Eu falei, eu quero que você pareça uma adolescente boba, justamente, porque você pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, essa mulher, que a gente sempre vai ficar com a imagem da força, da guerreira e tudo, mas ela é uma mulher de sentimentos, ela é uma mulher carinhosa, uma mulher cuja família era a prioridade absoluta, assim, total, e era essa mulher, esse ícone incrível, que o Brasil inteiro celebra. Não deixa de ser essas homenagens, você está vendo por todo lugar os Soares, a gente fica triste pela perda, fica feliz com a lembrança, com a marca tão forte que ela deixa no Brasil todo. Esse ícone incrível mesmo, Zeca, e mais atual que nunca, né? Porque a Elza representa a resistência, ela representa a luta pelos direitos civis, ela representa essas conquistas das mulheres, apesar de todos os obstáculos. Então, lindo de ver mesmo, a figura da Elza Soares é muito, muito atual, porque muitas vezes a gente, né, reverencia os grandes ídolos, aquelas pessoas que fizeram muito sucesso e foram ícones no passado. A Elza é ícone hoje, continua sendo ícone. Exato. Né? Ela é a mulher do seu tempo, né? My Name is Now é o slogan dela, que ela se apropriou desse aí, My Name is Now. E para falar só de música, né? Ela dizia, as pessoas no final dos anos 90, todo mundo queria que ela cantasse samba, fizesse show de revival de samba.
E ela queria gravar uma música diferente. E aí, claro, começa a vir do Coquetel ao Pescoço, a Mulher do Fim do Mundo, ela fala, olha, eu tô gravando a música que eu queria agora. Ou seja, ela tá sempre olhando pra frente. Eu uso esse exemplo de música pra dizer, se isso é com a música, imagina pra vida dela. É uma mulher que, obviamente, tá milhas na frente da gente aqui, ainda bem que a gente teve a Elza Soares. Olhe dentro dos meus olhos. Zeca, que coisa boa poder conversar com você nesse horário e aproveitar um pouquinho de todo esse seu conhecimento, desse feeling, desse tino também que te colocou, né, pra conversar com a Elza Soares e produzir esse trabalho maravilhoso. Zeca também é artista, viu, Megali? Esse é. Esse tem antena apontada pro que interessa. Esse cara é demais. O Zeca é o cara. É. Para as boas histórias. Eu dedico o livro da Elza Soares ao Nascimento, que foi o diretor meu no Fantástico. Eu aprendi a contar o valor de uma boa história com o Luizinho, que é o Luiz Nascimento, que foi meu grande mentor ali. E se existe uma boa história para ser contada, eu falo que eu tive a honra, o privilégio, na verdade, é de fato uma honra sem nenhum pieguismo, assim, sem nenhuma pieguice, de poder contar essa história. Que como até, a gente até vê na capa aí do disco, quando a gente começou a escrever, eu falei, olha, sabe, Elza é ela, né? É pronome ela com um Z no meio, Z de Zeca. Você já pensou nisso, Elza? Ela falou assim, você tinha que estar na minha vida. Ela nunca escreveu, ela falou isso. E eu acabei entrando de uma maneira, olha o que é o destino. Ela com um Z no meio, Elza e Zeca Camargo. Aliás, a capa do livro é brilhante, é linda, só não é melhor do que o que tem dentro. Zeca, obrigado pela participação aqui, meu velho. Bom trabalho e sucesso. Obrigado, Carla. Pode te ver. Um beijo grande. Bom dia pra vocês. Até mais tarde, você também.